Vou criar a nossa primeira campanha aqui. Eu vou criar algumas campanhas no decorrer do curso para ir mostrando para vocês e vocês irem se familiarizando com a criação. Hoje eu vou criar uma campanha aqui de visitas ao perfil do Instagram. Eu quero levar as pessoas até o meu Instagram, que pode resultar em seguidores ou não. Essa não é uma aula onde eu vou falar de estratégia. Aqui eu somente vou mostrar o passo a passo da criação da campanha, tá? Então depois, mais à frente, a gente vai criar outras para ir se familiarizando com a ferramenta e a gente vai ter então as aulas mais estratégicas, tá? Primeira coisa, se é a primeira vez que você está acessando aqui o gerenciador para anunciar, que é a primeira campanha que você vai criar, talvez já tenha alguns anúncios aí na sua conta, porque outras pessoas já fizeram. Muita gente se assusta quando entra numa conta e está assim, erro na conta. E aí já fica se perguntando, meu Deus, o que que eu fiz? O que que deu de errado? Isso aqui é simplesmente porque essa é uma conta pré-paga, ou seja, eu tenho que adicionar o saldo para depois anunciar. E aí o saldo que tinha que eu já consumi, então ele aparece erro na conta, sempre que acontece do saldo acabar, tá bom? Então, para resolver isso, é só vir aqui em cobrança. Vai vir aqui em adicionar fundos. E aí a gente seleciona um valor e seleciona se quer pagar com boleto, Pix ou Mercado Pago, tá? Isso é no caso da conta pré-pago. Na conta pós-pago, que é por cartão de crédito, isso só vai acontecer se o Facebook tentar descontar e tu não ter saldo, mas aí ele também vai bloquear a tua conta de anúncio, tá? Vai aparecer aqui uma restrição que eu tenho nessa conta, mas isso não vai impedir de fazer esse anúncio somente para mostrar para vocês como funciona. Então o saldo eu vou adicionar depois, tá? Aqui eu quero fazer um anúncio, então, para trazer visitas para o meu perfil. E eu vou fazer esse anúncio para um público mais aberto, eu vou focar somente em interesses, tá? Então eu vou clicar aqui em criar, vou numa campanha de tráfego, porque eu quero direcionar a pessoa para algum lugar. Aqui a gente vai decidir o nome da campanha, que é para a gente poder identificar mesmo no gerenciador. Uma coisa é tu ter 2, 3 campanhas, outra é quando tu já fez muitas, tu precisa ter um sistema de identificação para poder encontrar. Então, eu sempre nas minhas campanhas eu coloco SC, que são as minhas iniciais, né, Samuel Cunha. Coloco então o objetivo da campanha. E se for teste, eu coloco que é teste, se não for, todas as informações que me ajudam a identificar eu vou colocar, tá? No caso, se eu vou fazer uma campanha sobre um evento específico, eu vou colocar o nome do evento, mas nesse caso é só isso. Aqui para baixo, a gente não muda nada, tá? Aqui está o objetivo que a gente escolheu, aqui está o tipo de compra, a gente sempre vai deixar em leilão, a gente não vai mexer. E aqui a gente não vai usar o teste AB nesse caso, nem usar esse orçamento da campanha Advantage, que aqui seria a gente, ao invés de colocar o orçamento, como eu expliquei lá no conjunto de anúncios, a gente colocaria o orçamento aqui e o Facebook ia distribuir entre os conjuntos de anúncios que ele achava melhor. Isso a gente vai fazer somente quando a gente for testar público, tá? Então, se a gente tem 2, 3 tipos de públicos diferentes, a gente quer ver qual vai entregar melhor, a gente usa aqui o orçamento da campanha Advantage, mas nesse caso a gente vai trabalhar só com o público, então eu vou colocar o orçamento lá no público. Então aqui a gente só clica em avançar. Agora aqui o conjunto de anúncios. Em primeiro lugar, onde eu quero a minha conversão? Perfil do Instagram. Tá? A gente pode começar aqui com a nossa nomenclatura, mas muitas vezes
Eu vou escolher a nomenclatura depois que eu fiz a segmentação, que é justamente para eu poder colocar aqui exatamente a segmentação que eu quero, as escolhas que eu quero para o meu público. Aqui eu posso até colocar, então vou colocar, esse é o primeiro conjunto, então 00, coloca aqui que vai ser interesses em marketing digital. Ok? E coloco o IG para eu saber que vai ser no Instagram. Então, eu já escolhi aonde eu quero a minha conversão. Eu quero no perfil do Instagram. Tá? Aqui, nessa escolha, ele já coloca então como meta maximizar o número de visitas ao perfil do Instagram. Lembrando que isso aqui é um objetivo novo, talvez algumas contas ainda não estejam com essa opção. Aqui o orçamento, então. Ao invés de ser um orçamento total, vou colocar o orçamento diário. Nesse caso aqui, o orçamento próximo do mínimo, que seria R$6, que eu quero apenas testar. Ok? Aqui, se eu quiser definir um tempo para a campanha rodar, eu coloco. Nesse caso, eu vou deixar em aberto também. Localização Brasil. Também não vou segmentar aqui por região. No caso do meu público, pode ser de todo o Brasil. Se você trabalha com negócios locais, muitas vezes vai ser interessante segmentar aqui a sua região. Mas aí, em uma aula mais detalhada, né, a gente vai falar melhor sobre isso. Essa aula é só para mostrar mesmo como é feita a criação. Aqui, o Facebook já está fazendo testes de ele mesmo a partir do nosso perfil, a partir da nossa história aqui dentro do gerenciador. Ele usa automaticamente sugestões de público com a tecnologia dele. Então a gente não, no caso, não mexeria, mas eu não quero. Eu quero colocar aqui a minha segmentação, tá? Idade, meu público não passa dos 50 anos. Pode ter com 18, porque pode ser alguém que está começando no digital. Gênero não tem gênero também. Aqui seria para públicos personalizados, isso a gente vai ver em outra aula também, que são os públicos que já interagiram em algum momento com a sua empresa. Aqui no direcionamento, então, eu vou colocar um interesse só, porque eu quero testar esse único interesse sozinho, que é o marketing digital aqui, ó, interesses. Tá? A gente pode, se a gente quisesse colocar aqui em sugestões, ele ia mostrar algumas sugestões, tá? Que tem a ver já com o interesse que a gente colocou ali. Nesse caso, eu vou fazer o teste só com esse interesse mesmo. Aqui a gente pode escolher se quer que ele alcance pessoas além do que a gente selecionou aqui, se for aumentar o desempenho, né? Eu vou colocar, como eu não escolhi as outras sugestões, pode ser que seja interessante aproveitar aqui as sugestões dele. E aqui a gente vai escolher onde vai aparecer o nosso anúncio. Eu acredito que aqui a gente não vai ter a opção de escolher Facebook e Messenger, porque é uma campanha de visita ao Instagram. Isso aqui atualizou há pouco tempo, mudou a forma, não muda a segmentação, mas muda a forma como se apresenta aqui, tá? Ó, viu que ele não aceita, ó, esta opção não está disponível com base na sua seleção de posicionamento. Como é não, desculpa. Aqui que estava o editar.
às vezes vai mudando aqui, tá? As coisas continuam iguais no sentido de esse é o bloco que a gente escolhe o posicionamento, mas a forma como está numa conta de anúncio ou outra é diferente, tá? Aqui então é o posicionamento advantage, é tipo público, se a gente deixar aqui ele vai escolher onde performa melhor, mas a gente vai aqui em posicionamento manual, quando a gente quer escolher. Aqui sim tá o que eu falei, ó. Como é um anúncio de visitas ao Instagram, ele só permite que eu escolha os posicionamentos de Instagram. Então aqui eu posso escolher para aparecer no feed, no explorar, na página inicial e nos stories ou reels, tá? Se fosse um anúncio de alcance, de conversão, de tráfego para site, a gente podia escolher entre todas essas opções aqui, onde ia aparecer o nosso anúncio, tá? Gasta mais por escolher mais posicionamento? Não. Ele vai sempre gastar dentro do valor que a gente deu para ele por dia, que é R$6. Acontece que ele vai realocar esse orçamento aonde ele acredita que vai dar mais resultado, tá? Então, se tu quer que o teu valor seja gasto só numa plataforma, como aqui, eu quero que seja para o Instagram, claro que até é o objetivo da campanha, não teria como mudar, mas digamos que teria a opção de anunciar também no Facebook, mas eu quero aumentar o número de pessoas passando pelo meu Instagram, então eu vou deixar selecionado somente o Instagram como posicionamento. Aqui a gente acabou, então, avançar. E aqui a gente vai para o nosso anúncio, tá? Deixa eu só escolher aqui o meu Instagram. Então eu vou selecionar aqui um Reels. Aqui no anúncio, então. Se eu tiver parceria com outra empresa, eu coloco aqui. Mas nesse caso não. Aqui é onde a gente vai começar a criação do nosso anúncio. Ó, a gente tem a opção de criar o anúncio, usar a publicação existente ou usar um modelo da central de criativos, que é uma central ali de Facebook onde eles criam, onde a gente pode criar imagens e tal para usar em anúncio. Nesse caso aqui, eu vou selecionar uma publicação existente, porque eu quero escolher um Reels lá do meu Instagram. Importante, Reels com músicas, com áudio original ou com músicas de direitos autorais, a gente não consegue selecionar para anunciar, tá? Então, quando eu vou aqui para selecionar, eu vou colocar aqui a filtragem só para ser mais rápido, tá? Mas se você for procurando ali, vai aparecer todas as imagens. Eu vou escolher esse post aqui. Quando eu seleciono um post pronto, ele já vem com a própria legenda, com tudo do post. Então eu não preciso escrever outro texto aqui para anunciar, tá? E aí, aqui embaixo vai ter, a gente vai escolher a chamada para ação. Nesse caso, que é uma campanha de visita ao perfil, só dá para usar essa, acessar o perfil do Instagram. Em campanhas não, em contas de anúncios que ainda não tem a opção de tráfego para o Instagram, não vai ter essa chamada para ação de acessar o perfil do Instagram. Daí, para usar isso, você tem que usar pelo botão impulsionar, tá bom? Isso aqui é uma novidade. Se a gente fosse usar site aqui, a gente escolheria o pixel. Lembra que eu falei lá na aula de anúncio que dá para escolher tudo isso? E aqui a gente colocaria as palavras para rastrear depois para saber qual anúncio converteu melhor ou não, tá? Tá aí pronto em 3 passos a nossa criação de anúncio. É só eu clicar aqui agora para publicar. Ele aparece publicando um de 3 porque ele publica campanha, conjunto de anúncios e anúncio. Sempre depois, quando você for otimizar, você tem que publicar as otimizações. Se você mexer no conjunto de anúncio, você vai publicar de novo o conjunto de anúncios. Se mexer na campanha, tem que publicar de novo a campanha. E etc. Tá? Então, meu anúncio já vai ser processado, vai ser enviado para análise. O Facebook vai analisar se está dentro das políticas de anúncios dele ou não.
E agora, então, vou adicionar o saldo para poder rodar quando for aprovado. Mas a criação de campanha é isso. Agora, o que muda é tu aprender estratégias, aprender qual campanha é melhor utilizar e se aprofundar aqui na criação de públicos, em como tu pode usar melhor os públicos que estão disponíveis aqui, tá bom? Até a próxima aula.